Com muito carinho, mais uma Outra Idade, em nome da Ultrafarma, tá no coração da gente. Vamos respeitar a Ultrafarma, hein? guiasaudepopular.com.br, Dr. Fábio Freire, idealizador, né, deste portal fantástico. O Sidney Oliveira abraçou com muito carinho e olha que sensacional. Você entra, guiasaudepopular.com.br, lá tem a foto do Dr. Fábio Freire, tem a Esmária Carvalho, tem o Dr. Tiago, Tiago Farina Matos, participou com a gente ontem aqui, né, um sucesso falando sobre plano de saúde. Você pode deixar sua pergunta lá e, claro, você também pode nos assistir no YouTube. Atenção, nós estamos no YouTube também, tá certo? Você entra, Pernas Vídeo, Ultra Idade, tem lá todos os programas anteriores no YouTube, por ordem de data. E, claro, sempre é um prazer receber o nosso querido Dr. Fábio Freire, idealizador do nosso Guia Saúde Popular. Dr. Fábio, tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito bom estar aqui, muito bom estar aí com vocês que estão nos assistindo, né, nossos fiéis telespectadores, para passar essa mensagem importante da saúde. Nosso projeto ele serve tanto para dar dicas de saúde, para dar acesso aos recursos de saúde, né, que estão disponíveis, e para você, paciente, buscar os seus direitos. Você, toda vez que precisar recuperar a sua saúde, manter a sua saúde, brigue pelos seus direitos, que vale a pena. O nosso corpo é a nossa casa, então a gente tem que aprender a cuidar muito bem dele, né? Ei, doutor. Então, essa saúde é o que a gente precisa. O nosso corpo é a nossa casa. Olha só, o pessoal entrou lá no portal Guia Saúde Popular e deixou as perguntas para o Dr. Fábio Freire. Uma dessas questões aqui que eu vou colocar é uma questão que foi enviada pelo Antônio José da Costa. Esse é o nome dele, Antônio José da Costa. Ele diz o seguinte: parabeniza o Dr. Fábio Freire pela iniciativa, parabeniza o Sidney Oliveira, a todos nós aqui, evidentemente, do programa Ultra Idade. E ele diz assim: tenho sentido muito formigamento e dor nas costas. Esse formigamento, às vezes, passa para as pernas. Estou preocupado. Como o senhor tem essa abertura, e ele mandou isso aqui para o Guia Saúde Popular, queria saber o que pode ser. Pergunta para o Dr. Fábio Freire. Dor nas costas, formigamento. Muito obrigado ao Antônio José da Costa, que está mandando essa pergunta para a gente aqui através do guiasaudepopular.com.br. Tem também o canal direto do Dr. Fábio, viu? Se quiser mandar para o Dr. Fábio também, Exato. tem o canal direto dele também. Exatamente. Muito obrigado aí pela sua pergunta. E vocês podem mandar direto para o fabiofreire@guiasaudepopular.com.br. E vamos lá, esse tema de dor nas costas é muito frequente, né, Carlos? Inclusive já abordou aqui algumas vezes, né? Às vezes eu também tenho, viu? Às vezes. Não, dor nas costas é uma das queixas mais comuns no consultório médico. É a segunda ou terceira queixa mais comum. Depende de onde você está buscando a estatística. Ou seja, de tudo que leva uma pessoa para um médico, isso é a segunda ou terceira causa. Em alguns lugares é a primeira. Então, nas costas todo mundo tem, né? Desde que o homem passou a andar com duas pernas, porque a maioria dos mamíferos anda de quatro. E nós humanos andamos de duas pernas, somos bípedes. Então isso tem coisas boas, né, em ser bípede, né? Que você pode olhar o mundo com o horizonte, você pode usar as mãos para fazer muitas coisas, mas tem algumas consequências, né? Então se você não controla a postura, não tem controle sobre o seu peso, isso joga uma carga na coluna, né? Então já que você passou a andar de duas pernas, aonde que seu peso fica concentrado? No eixo. É no eixo, exatamente. É uma questão de mecânica, né? Então, para o animal, um cachorro, um gato, animais, não tem tanto problema na coluna, né? Porque eles são quadrípedes, né? Eles andam de quatro. Então, não joga tanto peso na coluna. Mas para a gente, no sentar, no andar, a gente joga muito peso em cima da coluna, que é o nosso eixo, né? Então, a coluna trabalha muito e sofre, viu? Então, o que a gente tem que aproveitar dessa pergunta aí que nosso querido telespectador mandou? A lombalgia, que é a dor nas costas, né, na parte inferior, porque a lombar, Carlos, é a parte inferior da coluna, né? Então, nós temos lá a parte cervical, que é a parte de cima, o meio, que é a coluna torácica, e a coluna lombar, que é a parte de baixo. E ainda tem um restinho, que é a coluna sacral, que é o sacro, como se fosse o sacro e o cóccix, né? É que os animais, eles têm rabo, né? Cachorro tem rabo, a gente também tem.
só que ele é involuído. Ele é um ossinho que vai lá, que era o que é o rabo desses outros animais, chama cóccix. Que coisa, hein? Inclusive, e fica internamente, né? Internamente. Inclusive pode ter fratura lá também, pode ter doença lá. Então a pessoa, o que é que está acontecendo? Quando tem uma dor nas costas, Carlos, quase sempre é uma coisa benigna. É o que nós chamamos de dor mecânico-postural. O problema é mais da postura da pessoa que é inadequada, do sobrepeso. Então isso daí se resolve com fisioterapia. Nossos colegas fisioterapeutas, né? Queridos colegas fisioterapeutas ajudam muito com exercícios, com controle da postura, reeducação postural e com anti-inflamatórios que você pode comprar em qualquer farmácia e tomar durante um período curto, né? 7, 10 dias, eventualmente 15 dias, para poder tirar essa dor, né? Essa inflamação. Então isso daí, Carlos, é 90% dos casos de lombalgia. Resolve com postura adequada, com fisioterapia, com anti-inflamatórios simples. E algumas têm uma causa que demandaria uma investigação mais apurada, que são aquelas que temos que nós chamamos aqui de sinais de alerta ou sinais de alarme, né? Por quê? Porque pode ser alguma causa que está fazendo aquela dor que não seja só mecânica e postura, que é 90%. Pode ser uma hérnia de disco. O disco, ele escapuliu do lugar e apertou o nervo. Nossa. E aí quando que a gente... Você falar, já estou com dor já. Ixi, Maria. Quando que a gente pensa nisso, Carlos? Quando tem formigamento. O formigamento, ainda mais que vai para a perna, quase sempre é o sinal que o nervo está sofrendo. Aí ele grita, estou sendo apertado, ele formiga. Né? Por quê? Porque é a sensação que é transmitida pelos nervos. A sensação e o impulso para você contrair a musculatura, para você levantar a perna, para você levantar o braço. Então, quando a hérnia, que é o deslocamento do disco, aperta o nervo, você pode ter desde o formigamento até a paralisia. Se a compressão for boa, a perna pode parar de mexer. Caramba. Isso, a pessoa pode perder os reflexos que ela tem. Então, na verdade, Carlos, assim, o que eu recomendo para o nosso telespectador? Como ele está com dor nas costas e está formigando, isso é um sinal de alarme. Assim como seria febre, porque poderia ser uma infecção na vértebra, seria perda de peso, poderia ser um câncer. Então, existem muitos motivos que levariam você a realmente ter um olhar diferente para aquele problema. E o que muda na prática, Carlos? Muda que o médico tem que pedir obrigatoriamente um exame de imagem, seja uma tomografia ou uma ressonância. Um raio-x simples muitas vezes não é o suficiente, mas pode ser também o suficiente. Então ele vai ter que escolher entre raio-x, que quase sempre não ajuda muito numa situação como essa, a tomografia e a ressonância, que seria o exame mais sofisticado para verificar esse problema, porque tem um acometimento do nervo. Aí fica mais fácil de verificar a compressão do nervo com o exame de ressonância, que é um exame mais sofisticado, ele consegue ver com mais detalhes. O raio-x ele vê basicamente o osso, ele não vê nada do disco, ele não vê adequadamente, então, só que tem muitos lugares que não tem acesso à ressonância, mas pode ter acesso à tomografia. Então, assim, por que é importante isso? Porque uma porcentagem desses casos de hérnia, mais ou menos os 5%, tem que fazer cirurgia, Carlos, não resolve com tratamento clínico. Isso que a gente falou anteriormente, de perder peso, de fisioterapia, anti-inflamatório, é o tratamento clínico, né? Então, isso tem que ser feito para ele, porque é a primeira etapa do tratamento de qualquer lombalgia. Se isso não for suficiente, ele vai ter que realmente fazer uma cirurgia, que é para descomprimir. E a depender do grau de compressão, tem que fazer uma coisa de urgência. Nesse caso dele, como é só formigamento, não parece nada de urgência. Mas ele deve ir no médico, deve fazer um exame de imagem para verificar isso. Mas às vezes tem urgência. Por exemplo, Carlos, os nervinhos que saem da coluna, eles são responsáveis também pela nossa urina, para controle da bexiga, controle das fezes. Então tem uma síndrome que chama caldequina,
que quando pega os nervos lá de baixo, do sacro, a pessoa não consegue mais urinar. Olha então, aí. isso daí é uma urgência. O cirurgião tem que ir lá e descomprimir na hora, abrir e descomprimir. Né? Então, isso é uma urgência dentro da área de coluna. Né? Então, quando tem uma compressão que a perna parou de mexer, significa que é uma compressão grave, né? Uma compressão severa, né? É uma compressão importante. Então, a pessoa precisa descomprimir rápido, porque só anti-inflamatório e fisioterapia não vai ser suficiente. Então, no caso dele, ele pode ser tanto um caso de uma compressão leve, que poderia ser manejado com fisioterapia anti-inflamatório e postura, aquilo que eu falei, ou pode estar caminhando para uma compressão mais grave, porque ele já está sentindo formigamento, ele pode depois começar a perder o movimento da perna, enfim, então é muito importante passar na consulta com o médico, e possivelmente com um médico especialista, um ortopedista, neurocirurgião, um reumatologista, neurologista, que poderia analisar melhor o caso dele. Mas, assim, em resumo, o que eu faria nesse momento? Tomaria anti-inflamatório, correção de postura, procurar a consulta com o médico o mais rápido possível, porque no caso deste paciente, pode se tratar de uma coisa um pouco mais séria do que simplesmente a dor nas costas. Mas você que está nos assistindo, pode ficar tranquilo. 90%, Carlos, das dores nas costas, elas são muito fáceis de tratar. Não são coisas graves, mas pode esconder aí alguns problemas em 10% dos casos. Tem até problema na aorta que dá dor nas costas, que é aquela artéria que passa aí. Ela fica grande e aperta lá, né? E gera uma dor que é como se fosse uma dor nas costas. Existem osteoporose, por exemplo, que fratura, a vértebra quebra. Existem tumores, Carlos. Tumor de mama pode dar metástase para a coluna. Nossa Senhora. Tumor de próstata. Já tive paciente meu que estava com dor nas costas, era um tumor de próstata que deu uma metástase para a coluna. E claro que nesses casos a gente já tem outras queixas. Lógico. O paciente perde peso, o paciente já tem um diagnóstico. Então, na verdade, a gente tem que ter muita atenção, que 90% nas costas são coisas simples. Agora, se o paciente tiver algum sinal de alerta, perda de peso, febre, né? Uma dor que não melhora com nada, que é refratária ao tratamento clínico, então esse aí tem que procurar um médico. Aí, Antônio José da Costa, obrigado pela sua pergunta. Está aí essa aula que o doutor Fábio Freire deu. A gente espera que o seu caso seja um caso bem simples, como ele mesmo disse, viu? O doutor Fábio Freire estava falando agora, anti-inflamatório. E olha, é hora da gente falar um sucesso nacional. Lançamento de vitaminas e minerais da linha de suplementos Sidney Oliveira. Fantástico. Esses suplementos têm um ômega 3. Está aqui na minha mão, ó. Ômega 3. Isso faz bem para tudo. Deixa você mais bem disposto, faz bem para sua cabeça, porque ele ativa o cérebro, então para a memória, né? É um anti-inflamatório natural, faz bem para o seu coração. E isso faz bem para o seu coração, sim, senhor. Ele reduz o colesterol. O que é o ômega 3? O ômega 3 é uma gordura boa que tem no peixe. Tem no peixe. Vai falar, mas eu não como peixe. Tudo bem, não precisa. Você tem aqui, ó, nesse frasco, várias cápsulas. Você vai ingerir uma cápsula dessa aqui, vai pagar só R$ 9,99. Não é brincadeira, não. R$ 9,99. Viu como você decorou rapidinho o preço? Porque é barato. R$ 9,99. Na Ultrafarma você acha também no portal ultrafarma.com.br, no site ultrafarma.com.br, ou ainda no telefone 5591-1466. 5591-1466. Ômega 3, gordura boa, tem no peixe. Já viu o peixe morrer de infarto? Já viu? Não morre. Ômega 3. Querida, o ômega 3 está aqui, ó. Sidney Oliveira, suplementos alimentares, vitaminas e minerais para prevenir a sua saúde. Falando em saúde, estamos aqui com o mestre em saúde, Dr. Fábio Freire.